para criança. Você tem lá a teoria do Froebel, né? Do kindergarten, que foi mais ou menos o que moldou o padrão de educação americana, que depois foi exportado, né? Veio da Alemanha, depois Hum. floresceu nos Estados Unidos e depois foi exportado. E aí você tem também toda a teoria do Horace Mann sobre a educação como o Great Equalizer. Então, a educação estatal, ela e para todos, né? E gratuita, aqui no caso dos Estados Unidos, ela era a única política social que você tinha nos Estados Unidos originalmente. Era the Aham. Great Equalizer porque ela dava um ponto de partida igual para todas as pessoas. Então você não ia ter igualdade de resultado para todo mundo, porque algumas pessoas trabalham mais que outras pessoas são mais capazes, mais inteligentes, outras pessoas dão mais sorte, essa é a natureza do mundo. Mas se você tivesse um ponto de partida onde todo mundo tivesse uma boa educação, você teria uma sociedade mais igual. E aí, Então, mas isso não entra é justo uma questão para mim de que tem um problema do socialismo, né, do Estado totalitário, porque inevitavelmente se você está definindo o que é uma boa educação e esse The Great Equalizer, e você está definindo que parâmetros formam esse feijão com arroz educacional que todo mundo tem que ter, inevitavelmente você tá engessando uma espécie de ideologia, uma espécie de. não, não porque a forma que foi feito não foi com uma decisão unilateral com o que se chama de Common Core federal. Você não tinha um governo federal determinando para todas as escolas o que elas deveriam ensinar. As comunidades tomavam as suas Ah, sim. decisões nos distritos escolares. Então, o governo é o princípio americano de subsidiariedade, né? Onde os Uhum, governos locais, sim. as comunidades locais tomam as decisões sobre as próprias vidas Uma e não coisa um governo federalista, né? nacional. Uma educação não unitária, mas federalista. Tipo. Mais do que federalista, local, porque Sim, federalista é. pressupõe, Quero dizer no pressupõe sentido de intenção, né? esse negócio chama princípio da subsidiariedade. É um princípio liberal clássico que diz o seguinte: tudo que o núcleo familiar puder resolver, o núcleo familiar resolve. Se o núcleo familiar não puder resolver, a comunidade resolve. Se a comunidade não puder resolver, a cidade Sim, sim. resolve. E aí você vai subindo, e o governo federal é para o que todas essas esferas de Aham. baixo não Que, poderiam que, resolver. que era norma, né? No mundo antigo era meio que era como é que se fosse, era intuitivo, era meio que óbvio para praticamente todas as culturas do mundo, né? Porque as formações cada vez maiores foram secundárias às formações familiares, tribais e etc. E por isso era óbvio para todo mundo que elas serviam a anterior, né? E hoje em dia a É, gente vê no mundo o contrário, né? Que a gente vê o Estado fazendo como se fosse tentativa de aniquilar as organizações menores para não sofrer mudanças e ameaças, né, dessas organizações. Né? assim, o conceito de Estado-nação é um conceito razoavelmente recente, né? Então você não tinha nem esse poder todo estatal para a resolução de problemas. Se você pensar nos estados do mundo antigo, eles tinham basicamente uma função que era de guerra e proteção territorial, né? Esse conceito de Estado-nação mais amplo, com é, papel na educação, papel na saúde, papel na segurança social, etc, etc. Isso é segurança social, então, para o conceito do século XIX para o século XX. Então, mas eu achava muito bom. Eu acho a teoria do Horace Mann da educação como Great Equalizer absolutamente fantástica. Eu acho uma pena que os Estados Unidos tenham se desviado disso. E hoje você tem uma sociedade que é muito mais focada no equity, que é diferente do equality, né? O equity é a igualdade de resultados, e o que é Sim, impossível. E o que é uma coisa equality mais socialista. é uma coisa mais socialista. E o equality é a igualdade de todos perante a lei. Se você parar para pensar, o equity é o contrário do equality. Porque o equality diz todos são iguais perante a lei. O equity diz não,
todos são iguais perante a lei, porém alguns são diferentes, porque sofreram opressão por causa disso, por causa daquilo, então eu vou forçar uma igualdade de resultado. Então as pessoas deixam de ser iguais perante a lei.